Você já parou para pensar que milagres podem acontecer todos os dias se você aprender a acreditar como se eles fossem a norma? Hoje, eu quero te convidar a olhar para a sua vida de uma maneira diferente, a despertar a força que existe dentro de você. Aquela fé que move montanhas e transforma sonhos em realidade. Neste vídeo, vamos explorar como a mente, a ação e o propósito podem criar resultados extraordinários e como cada pequeno passo que você dá hoje pode mudar para sempre o seu amanhã. Então, antes de começarmos, já faça algo importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários qual é o seu maior sonho, porque aqui, juntos, vamos aprender a acreditar e agir como se milagres fossem naturais na nossa vida. Prepare-se para uma jornada de inspiração, motivação e transformação. Vamos juntos descobrir o poder que existe dentro de você. Era uma manhã silenciosa quando Sofia se levantou, sentindo o peso das dúvidas que a perseguiam há meses. O mundo lá fora parecia imenso e indiferente, mas algo dentro dela insistia em sussurrar: você é capaz de coisas extraordinárias. Ela se aproximou do espelho, fitou seus próprios olhos e, pela primeira vez em muito tempo, disse em voz alta: eu sou capaz de coisas extraordinárias. Naquele momento, Sofia percebeu que a verdadeira força não estava nas circunstâncias, nem nos aplausos alheios, mas na crença inabalável que carregava dentro de si. Cada grande conquista na história começou assim, como uma ideia, uma chama que parecia pequena, mas que tinha o poder de transformar vidas inteiras. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Sofia compreendeu que a fé não era apenas um sentimento passageiro, mas a semente do sucesso, capaz de germinar mesmo nos solos mais áridos. E enquanto ela respirava fundo, sentindo o coração pulsar com coragem, uma certeza emergiu. Quando se acredita como se milagres fossem normais, a vida inteira conspira a favor. Depois daquela manhã diante do espelho, Sofia sentiu algo mudar dentro dela. Mas logo percebeu que acreditar sozinho não seria suficiente. Ideias, por mais grandiosas que fossem, permanecem meras ilusões se não forem acompanhadas de ação. Ela lembrava das histórias de homens e mulheres que Hill descrevia. Pessoas comuns que alcançaram feitos extraordinários porque se recusaram a esperar por circunstâncias perfeitas. Sofia começou pequeno, um passo de cada vez. Abria os livros de desenvolvimento pessoal que colecionava, anotava pensamentos e planos em seu caderno, mas logo percebeu que estudar ou sonhar não era o bastante. A verdadeira transformação exigia movimento. Sair da segurança do conhecido e enfrentar o desconhecido. Ela decidiu caminhar pelas ruas da cidade sozinha, observando as pessoas ao seu redor, tentando enxergar não apenas o que era visível, mas o que cada um carregava em silêncio. Viu medo, dúvida, cansaço, mas também coragem e esperança. Entendeu naquele instante que cada ação, mesmo que mínima, era como uma pedra lançada no lago da vida. As ondas se espalham muito além do ponto inicial. Napoleon Hill sempre dizia que o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente, mas o desejo sem ação é como uma chama sem oxigênio. Inevitavelmente se apaga. Sofia então se questionou: o que estou esperando para transformar minha vida? Quem sou eu se não agir agora? A resposta não veio como um clarão de luz, mas como um sussurro persistente. Agir é a única forma de provar a si mesmo que é possível. Ela começou a agir em pequenas tarefas, terminar projetos atrasados, procurar novas oportunidades de aprendizado, estender a mão para quem precisava. Cada esforço, embora simples, a fazia sentir uma energia diferente, uma força silenciosa que surgia da própria decisão de não adiar mais nada.
A ação, percebeu Sofia, não era apenas um caminho para o sucesso, era uma afirmação de vida. Enquanto caminhava pelas ruas, pensava nas pessoas que encontrara. Quantos esperavam milagres acontecerem sem fazer nada? Quantos se queixavam das circunstâncias enquanto o tempo passava? Ela sentiu uma determinação profunda crescer dentro de si, não baseada em esperança vã, mas na convicção de que a mente, quando direcionada com propósito e esforço, tem o poder de moldar a realidade. Sofia começou a escrever seus planos com detalhes, não apenas metas vagas, mas passos concretos. Ela sabia que a ação sem planejamento era inútil, e o planejamento sem ação era uma ilusão. E assim, com a fé recém-descoberta e a coragem de agir, sentiu-se diferente, mais viva, mais desperta, mais próxima de criar milagres na própria vida. Naquele dia, Sofia entendeu uma lição essencial que Hill repetia incansavelmente. Não existe destino sem decisão, não existe conquista sem movimento. A ação é o motor que transforma crenças em resultados, sonhos em realidade. E ao final da tarde, quando olhou novamente no espelho, não se viu apenas como alguém que acredita, mas como alguém que faz acontecer. Alguém que começou a trilhar o caminho dos milagres que agora parecia finalmente possível. Nos dias que se seguiram, Sofia percebeu que acreditar e agir não eram suficientes para manter a mente firme. Surgiram momentos de dúvida, aqueles sussurros silenciosos que pareciam vir do próprio coração e que insistiam em questionar cada decisão. Será que realmente consigo? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Perguntas que Hill dizia serem o maior obstáculo de todos, porque são internalizadas, invisíveis, mas poderosas o suficiente para paralisar. Ela começou a notar como a mente humana trabalha de maneira traiçoeira. Lembranças de fracassos passados, comentários maliciosos de outros e medos antigos se entrelaçavam, formando uma rede invisível que poderia aprisionar qualquer pessoa. Sofia sentiu o peso da incerteza em seus ombros, mas também sentiu algo mais forte, a decisão consciente de não se render. Inspirada pelas histórias que Hill contava sobre grandes conquistadores, Sofia decidiu enfrentar a dúvida olhando-a de frente. Ela se sentava à mesa com uma caneta na mão e escrevia tudo o que sentia, cada medo, cada insegurança. À medida que colocava no papel, percebia que a dúvida não era invencível. Ela podia ser analisada, compreendida e neutralizada. Cada palavra escrita funcionava como um espelho da mente, refletindo aquilo que precisava ser transformado. Um dia, caminhando sozinha pelo parque, Sofia percebeu que a dúvida surge com mais intensidade quando a pessoa se concentra no que ainda não tem, no que ainda não conquistou. Hill explicava: a mente é um jardim. Se você planta medos, colhe limitações. Se planta fé, colhe oportunidades. Ela respirou fundo e tentou observar seus pensamentos como quem observa nuvens passando no céu, inevitáveis, mas transitórios. Sofia começou a criar um hábito simples, mas poderoso. Ao acordar, sentava-se em silêncio, fechava os olhos e revisava mentalmente suas conquistas e momentos de coragem. Lembrava-se da vez em que enfrentou críticas, da vez em que tomou uma decisão difícil e o resultado, embora incerto, trouxe aprendizado. Aos poucos, percebeu que a dúvida só tinha poder quando ela permitia que tivesse. Hill sempre dizia que pessoas de sucesso não são aquelas que nunca sentem medo ou incerteza, mas aquelas que aprendem a usar esses sentimentos como combustível. Sofia começou a encarar seus medos como aliados, não inimigos. Cada dúvida se transformava em um desafio silencioso, um convite para provar a si mesma que podia ir além do que imaginava.
Em uma tarde chuvosa, enquanto caminhava pelas ruas molhadas da cidade, Sofia encontrou uma mulher idosa tentando atravessar a rua carregando sacolas pesadas. Sem hesitar, Sofia ajudou-a, sentindo uma estranha alegria crescer em seu peito. Naquele pequeno gesto, compreendeu algo que Hill repetia: ações positivas, mesmo simples, fortalecem a mente e destroem as barreiras internas da dúvida. Ao final do dia, ao retornar para casa, Sofia percebeu que a batalha contra a dúvida era diária e contínua. Mas agora, ela tinha um segredo. Cada passo dado em direção à ação, cada reflexão consciente, cada gesto de coragem, por menor que fosse, minava a força da insegurança. Ela entendeu que a dúvida não podia ser eliminada completamente, mas podia ser transformada em um aliado silencioso, um lembrete constante de que o crescimento exige coragem e persistência. Sofia então se olhou no espelho, não apenas como alguém que acredita, mas como alguém que aprendeu a enfrentar seus próprios medos e transformar dúvidas em degraus para a realização. Ela sentiu algo raro, uma confiança silenciosa, não arrogante, mas firme, sólida, como se cada desafio fosse apenas mais uma oportunidade de descobrir o poder que existia dentro de si. E naquela noite, antes de dormir, Sofia escreveu em seu caderno: "A dúvida não me define. Eu sou definida pela minha decisão de continuar, de agir, de acreditar, mesmo quando tudo parece incerto." E assim, com cada palavra escrita, cada ação realizada, cada reflexão enfrentada, Sofia sentiu seu espírito crescer. Hill estava certo. A força da mente é a chave que abre as portas de qualquer milagre. Mas a chave só funciona quando você não desiste, quando transforma o medo em movimento e a dúvida em aprendizado. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a perceber algo que até então parecia quase mágico. O mundo respondia ao que ela pensava e sentia. Cada ação, cada pensamento, cada emoção carregava uma frequência, e a vida parecia devolver aquilo que ela emanava. Hill chamava isso de a lei da atração, embora ele próprio a descrevesse como algo mais profundo. Uma força invisível, sempre presente, que responde ao alinhamento da mente com o desejo ardente. Sofia começou a observar suas próprias experiências. Quando se concentrava nas preocupações, nos medos ou nas limitações, a vida parecia empurrá-la para o mesmo estado. Mas quando decidia focar no que desejava, visualizar suas conquistas, sentir gratidão por pequenas vitórias, oportunidades inesperadas surgiam. Ela lembrou-se das palavras de Hill: "A mente que se concentra em desejos definitivos e persistentes atrai circunstâncias, pessoas e recursos que contribuem para realizá-los." Foi durante uma caminhada ao entardecer que a compreensão se tornou mais clara. Sofia observava as crianças brincando no parque, os vendedores ambulantes oferecendo seus produtos com entusiasmo, os passantes absortos em suas vidas. Cada pessoa parecia emitir uma energia própria, consciente ou não, e o mundo respondia de acordo. Então ela percebeu: não se trata apenas de desejar milagres, mas de viver em harmonia com o que se quer atrair, de forma consistente, paciente e determinada. Ela começou a testar isso na prática. Todas as manhãs, antes de iniciar seu dia, Sofia dedicava alguns minutos para visualizar suas metas com detalhes vívidos. A sensação de realizar um projeto importante, a alegria de ajudar outras pessoas, a paz de alcançar estabilidade financeira. Mas não era apenas visualização. Ela transformava essas imagens em emoções, sentia como se cada conquista já fosse realidade. Hill dizia que a emoção era o combustível que dá vida à ideia, e Sofia sentiu isso de forma intensa. Ao longo de algumas semanas, pequenas coincidências começaram a ocorrer. Um contato antigo que ela pensava estar perdido reapareceu com uma proposta inesperada. Uma oportunidade de aprendizado surgiu justamente quando ela mais precisava.
Não eram milagres grandiosos, mas sinais claros de que o universo respondia à sua mente alinhada. Cada experiência reforçava uma verdade. Pensamentos alinhados com ação e emoção criam movimento, e movimento gera resultados. Sofia também percebeu outro aspecto importante da lei da atração: a atenção seletiva. Ela precisava escolher em que focar, porque a mente atrai o que observa com intensidade. Hill chamava isso de a força da concentração. Sofia começou a se perguntar todos os dias: estou focando no que quero ou no que temo? Estou vendo oportunidades ou apenas obstáculos? Cada vez que escolhia focar no que podia criar, o mundo respondia, quase como se estivesse ajudando a completar sua própria visão. Em um dia particularmente difícil, quando parecia que nada avançava, Sofia lembrou-se de algo que Hill enfatizava. Não é a ausência de problemas que cria resultados, mas a forma como se lida com eles. A lei da atração não ignora desafios. Ela recompensa a persistência, a clareza e a ação contínua. Ela decidiu enfrentar aquele dia com intenção, ajudando colegas, buscando soluções e mantendo sua mente voltada para o positivo, mesmo enquanto problemas surgiam. O efeito foi sutil, mas perceptível. Pequenos gestos de gentileza geraram reciprocidade. Ideias que antes pareciam fora de alcance começaram a se encaixar de maneiras inesperadas. Sofia entendeu que o universo não concede milagres instantâneos, mas responde à consistência da mente e à ação determinada. Milagres, percebeu, não são eventos isolados, são o resultado de um processo interno, silencioso e poderoso. Ao final do dia, sentada na janela de seu quarto, olhando a cidade iluminada, Sofia refletiu: a lei da atração não é mágica. É simplesmente a inteligência da mente em ação. É a forma como minhas escolhas, pensamentos e emoções moldam minha realidade. Ela sentiu uma calma profunda, não por acreditar que tudo seria fácil, mas por saber que, com clareza, fé e ação, podia influenciar sua própria vida de maneiras que antes pareciam impossíveis. Hill dizia que a mente que compreende e aplica essa lei se torna um ímã para oportunidades, riqueza e crescimento pessoal. Sofia percebeu que a diferença entre quem alcança e quem apenas sonha não está em sorte, talento ou destino. Está na capacidade de alinhar pensamento, emoção e ação. Ela sorriu, sentindo que cada passo dado até aqui tinha valido a pena. O universo estava de fato respondendo, e ela estava aprendendo a trabalhar com ele e não contra ele. Naquela noite, antes de dormir, Sofia anotou no caderno: não espero milagres acontecerem. Crio milagres ao alinhar minha mente, meu coração e minhas ações. Cada dia é uma oportunidade de transformar pensamentos em realidade. E assim, Sofia aprendeu que a lei da atração é, acima de tudo, uma lei da mente. E a mente, quando guiada com clareza e propósito, tem o poder de moldar milagres aparentemente impossíveis. Os dias passavam, e Sofia percebeu que, mesmo com crença firme e ação constante, a vida continuava a testar sua determinação. Pequenos obstáculos surgiam sem aviso, imprevistos que ameaçavam derrubar sua confiança. Uma série de contratempos no trabalho, decisões equivocadas de parceiros e até sua própria insegurança faziam as noites parecerem longas e silenciosas. Ela começou a entender, da forma mais difícil, que acreditar não significa viver sem medo ou sem desafios, mas sim encontrar força para persistir apesar deles. Napoleon Hill escrevia que a fé inabalável não é uma sensação momentânea, mas uma escolha contínua. A fé não é cega, é a certeza de que a mente, quando plenamente direcionada e alimentada por propósito, cria resultados. Sofia começou a perceber isso em cada experiência. Quando os problemas surgiam, não os via mais como obstáculos absolutos, mas como provas de sua determinação,
testes silenciosos que revelariam o quão profunda era sua fé. Uma tarde, enquanto revisava seus planos e reflexões, sentiu uma onda de desânimo. Será que estou apenas iludindo a mim mesma? Pensou. Mas naquele instante, lembrou-se de todas as vezes em que pequenos passos já haviam gerado mudanças surpreendentes. Cada ação tomada com intenção havia retornado de formas inesperadas. Ela se deu conta de que a fé verdadeira não é passiva. Ela exige ação contínua, mesmo quando os sinais externos parecem contrários. Sofia começou a criar rituais que fortalecessem sua fé diariamente. Antes de cada manhã, ela revisava mentalmente suas metas e lembrava de conquistas passadas, mesmo as pequenas. Ao se deparar com decisões difíceis, perguntava-se: se eu tivesse fé total, qual seria a minha escolha? Aos poucos, percebeu que sua mente respondia de forma diferente. Pensamentos de dúvida eram substituídos por soluções, hesitação por clareza. Hill sempre enfatizava que a fé é fortalecida pelo conhecimento e pela experiência. Não é algo que surge do nada. Sofia dedicou horas à leitura, refletindo sobre histórias de pessoas comuns que haviam realizado feitos extraordinários. Ela absorvia cada detalhe, cada desafio superado, cada estratégia aplicada, sentindo que a fé também nasce do entendimento profundo de como o sucesso é construído. Uma noite, depois de um dia especialmente cansativo, Sofia caminhou até o parque próximo de sua casa. A lua iluminava o caminho e, pela primeira vez, ela se permitiu ficar em silêncio, ouvindo seus próprios pensamentos sem pressa. Observou uma árvore antiga, suas raízes firmes penetrando a terra, sua copa resistindo ao vento e às intempéries. Algo naquele símbolo silencioso lhe trouxe uma compreensão. A fé verdadeira é enraizada na perseverança, mesmo quando nada parece se mover. Ela percebeu que muitas vezes as pessoas confundem fé com otimismo ingênuo ou desejos superficiais. Fé verdadeira, pensou Sofia, é a confiança persistente naquilo que não é imediatamente visível. É trabalhar hoje por resultados que ainda não existem, mantendo a mente e o coração alinhados com uma certeza interna que nada pode abalar. Sofia também compreendeu que a fé é contagiosa, não apenas para si mesma, mas para todos ao seu redor. Quando decidiu enfrentar desafios sem recuar, seus amigos e colegas começaram a notar sua transformação. Pequenos gestos de coragem inspiravam outros a agir. Hill escrevia que o poder da fé, quando combinado com ação, cria uma força magnética que atrai pessoas, recursos e oportunidades que antes pareciam distantes. Sofia estava sentindo isso na prática. Em outra manhã chuvosa, enquanto refletia sobre seu progresso, percebeu que a vida continuaria a apresentar testes. Mas, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu uma confiança silenciosa, uma força interna que não dependia das circunstâncias externas. Cada dificuldade não era mais motivo para a dúvida, mas uma oportunidade de fortalecer sua fé, de provar a si mesma que podia confiar em sua própria capacidade de criar milagres. Naquela noite, ao escrever em seu caderno, Sofia registrou: a fé não é esperar milagres, é criar a força interna que transforma cada passo em uma oportunidade de conquista. A vida testa, mas minha convicção permanece. Ela fechou os olhos e sentiu algo raro, uma paz profunda, fruto da certeza de que, mesmo em meio ao caos, a fé persistente nunca falha. Hill dizia que a mente, quando guiada pela fé inabalável, torna-se um ímã para todas as coisas necessárias ao sucesso. Sofia finalmente compreendeu o sentido dessas palavras. Fé não é apenas acreditar, é agir, persistir e confiar, mesmo quando nada externo confirma suas expectativas. É, acima de tudo,
Reconhecer que milagres começam dentro da mente e do coração e que o poder de atraí-los está ao alcance de quem se recusa a ceder à dúvida ou ao medo. Sofia adormeceu naquela noite com um novo entendimento: que a fé inabalável não é uma meta a ser alcançada, mas um caminho diário, um hábito silencioso de confiança, ação e persistência que transforma o ordinário em extraordinário, tornando milagres não apenas possíveis, mas inevitáveis. Com a fé fortalecida, Sofia começou a perceber que acreditar e agir ainda não eram suficientes para sustentar sua transformação. Havia algo mais profundo que Hill sempre enfatizava: o propósito. Sem um propósito definido, cada ação, cada esforço poderia perder força, dissipar-se no tempo como fumaça ao vento. O propósito, aprendeu Sofia, é a bússola interna que orienta cada passo, cada decisão, cada pensamento. Ela começou a refletir sobre sua própria vida. Perguntou-se com sinceridade: qual é a verdadeira razão de tudo o que faço? O que quero deixar como legado, não apenas para mim, mas para o mundo? Por dias, ela sentou-se em silêncio, observando as pequenas coisas ao seu redor. A forma como ajudava colegas, como se sentia ao apoiar amigos em dificuldades, como reagia diante dos desafios. Cada detalhe trazia pistas sobre aquilo que realmente movia seu coração. Hill escrevia que grandes homens e mulheres não alcançam sucesso apenas pelo desejo de riqueza ou reconhecimento, mas porque descobriram seu propósito maior. Sofia percebeu que sua vida até então havia sido repleta de esforços dispersos, tentando agradar, tentando seguir expectativas externas, sem compreender o que realmente a fazia vibrar. O propósito não é o que os outros esperam de você, é o que faz você despertar todas as manhãs com energia, mesmo diante das dificuldades. Decidida a alinhar sua vida a um propósito mais profundo, Sofia começou a registrar cada talento, cada habilidade, cada interesse genuíno. Observou os padrões, a empatia que sentia pelos outros, a capacidade de resolver problemas complexos, a curiosidade insaciável que a fazia buscar conhecimento incessantemente. Essas não eram coincidências, eram sinais do que sua alma desejava realizar. Ao mesmo tempo, ela percebeu que descobrir o propósito não significava eliminar desafios ou dores. Pelo contrário, Hill ensinava que o propósito se revela ainda mais claramente nos momentos de dificuldade. Cada obstáculo é uma oportunidade de testar sua dedicação, de refinar suas habilidades, de descobrir a força interna que só surge quando se é posto à prova. Sofia começou a encarar problemas não como punições, mas como sinais de que estava no caminho certo, que seu propósito estava sendo moldado pelo esforço contínuo. Durante uma tarde fria de outono, ela caminhou até o parque novamente. Observou as árvores, que cresciam silenciosas, mas firmes, enfrentando vento, chuva e sol inclemente. Pensou em si mesma: se eu quero realizar algo verdadeiro, preciso crescer assim, resistir assim, mesmo quando tudo parece adverso. Hill afirmava que a clareza de propósito cria energia, disciplina e direção. E Sofia começou a sentir essa energia percorrendo cada fibra de seu corpo. Ela também percebeu algo essencial: o propósito não é estático. Ele evolui com a experiência, com a aprendizagem, com a coragem de explorar o desconhecido. Hill escrevia que homens e mulheres de sucesso revisitam seu propósito constantemente, ajustando-o, refinando-o, sem jamais perder a essência. Sofia começou a perceber que cada desafio superado, cada aprendizado adquirido, fortalecia e transformava seu propósito, tornando-o cada vez mais claro, mais vibrante, mais real. Sofia decidiu então colocar seu propósito no centro de sua vida.
Cada ação, cada decisão, cada pensamento passaria a ser avaliado à luz desse norte interno. Perguntava-se constantemente: isso me aproxima do que realmente desejo criar? Isso serve ao meu propósito ou apenas me distrai? Esse questionamento diário a tornou mais consciente, mais focada, mais poderosa em sua própria vida. E aos poucos, Sofia sentiu que o mundo começava a refletir essa clareza interna. Pessoas que antes pareciam indiferentes começaram a se aproximar. Oportunidades surgiam com maior frequência e até os desafios pareciam menos ameaçadores, pois ela sabia exatamente por que precisava superá-los. Hill dizia: quando você conhece seu propósito, a energia do universo se alinha a você. Sofia sentiu isso de maneira tangível, como se uma força silenciosa guiando cada passo estivesse finalmente a seu favor. Ao anoitecer, Sofia voltou para casa com uma sensação de realização diferente de qualquer outra. Não era a alegria de pequenas vitórias ou recompensas externas, mas a profundidade de sentir que sua vida finalmente possuía um centro, um sentido, uma razão que justificava cada esforço, cada lágrima, cada desafio enfrentado. Ela escreveu em seu caderno: meu propósito não é apenas alcançar algo. É viver de forma que cada ação, cada escolha, cada pensamento estejam alinhados com quem eu realmente sou. É deixar que minha vida seja uma expressão fiel do que carrego dentro de mim. E naquela noite, antes de dormir, Sofia sentiu algo raro e precioso: paz. Uma paz que não era inércia, mas força silenciosa. A clareza do propósito a fazia sentir invencível, mesmo diante da incerteza do futuro. Hill estava certo. A força do propósito não apenas direciona a ação, mas transforma a mente, fortalece o caráter e atrai milagres que só aparecem para aqueles que realmente sabem o que desejam. Sofia adormeceu com a certeza de que, ao alinhar fé, ação e propósito, nada poderia detê-la. Que a vida, mesmo em seus desafios mais cruéis, oferecia oportunidades para quem tivesse coragem de descobrir seu verdadeiro norte e seguir por ele sem vacilar. Com a fé fortalecida e o propósito claramente definido, Sofia começou a perceber um novo desafio: compreender o verdadeiro significado da riqueza. Até então, a ideia de prosperidade parecia ligada apenas a dinheiro, status ou reconhecimento. Mas Hill sempre enfatizava que a verdadeira riqueza não se mede por posses externas. Ela é o reflexo do estado interior da mente e do espírito. Sofia percebeu que, sem equilíbrio interno, qualquer sucesso externo seria efêmero. Ela começou a observar sua própria mente, seus pensamentos e sentimentos sobre dinheiro e abundância. Muitos de seus hábitos e crenças inconscientes refletiam uma escassez que nem sempre percebia. Preocupações constantes com contas, comparações com outras pessoas, medo de perder oportunidades. Hill afirmava que a escassez é muitas vezes fruto da mente, não da realidade, e Sofia decidiu mudar isso, começando de dentro para fora. Ela criou um exercício diário de reflexão. Ao acordar, dedicava alguns minutos para identificar pensamentos de gratidão, reconhecer recursos já disponíveis e imaginar as possibilidades que desejava criar. Não se tratava de fantasias, mas de um alinhamento consciente entre mente, ação e expectativa. Aos poucos, ela sentiu a diferença. Pequenas oportunidades, antes ignoradas, começaram a se tornar visíveis. Pessoas se mostravam mais receptivas, ideias surgiam com mais clareza e decisões importantes pareciam mais naturais, mais alinhadas. Sofia também percebeu que riqueza verdadeira envolve generosidade. Hill sempre destacava que dar é uma das formas mais poderosas de atrair abundância. Não apenas dar dinheiro, mas tempo, atenção, conhecimento e apoio aos outros. Ela começou a investir pequenas ações,
Ajudava colegas com conselhos, compartilhava aprendizado, oferecia suporte a amigos em dificuldades. Cada gesto não apenas beneficiava os outros, mas fortalecia seu próprio senso de valor, confiança e conexão com a vida. Uma tarde, enquanto caminhava pelo centro da cidade, Sofia observou uma feira de artesanato local. Os vendedores trabalhavam com dedicação, cada um oferecendo produtos simples, mas com paixão e autenticidade. Ela sentiu que a verdadeira prosperidade não estava apenas em grandes fortunas, mas na capacidade de criar valor, compartilhar talentos e receber de volta o suficiente para continuar crescendo. Hill escrevia que riqueza é energia, uma troca constante entre dar e receber, entre esforço e recompensa, entre mente e coração. Sofia começou a redefinir suas metas financeiras e profissionais à luz dessa nova compreensão. Em vez de perseguir apenas resultados externos, passou a focar no desenvolvimento interno. Disciplina, clareza de pensamento, conhecimento aplicado, equilíbrio emocional. Hill afirmava que riqueza externa é reflexo direto da riqueza interna. Se a mente é abundante, as oportunidades surgem. Se a mente é limitada, mesmo o esforço intenso parece insuficiente. Com o tempo, Sofia percebeu outra lição crucial. A riqueza é inseparável da gratidão. Cada pequena conquista deveria ser celebrada, não por vaidade, mas como reconhecimento do processo. Ela começou a manter um diário de gratidão, anotando cada oportunidade, cada gesto de apoio recebido, cada vitória, por menor que fosse. Esse simples hábito mudou a forma como via a vida. Em vez de foco no que faltava, enxergava o que já possuía e o que poderia criar. Hill dizia que muitos fracassos são resultado de mentes focadas apenas na escassez. Sofia entendeu que a abundância começa com uma decisão consciente. Escolher pensar, agir e sentir como alguém que merece prosperidade. Não se tratava de ignorar desafios, mas de reconhecer que a riqueza, em qualquer forma, é um reflexo do estado interno da mente. Uma noite, ao contemplar as luzes da cidade de sua janela, Sofia percebeu que sua visão de riqueza havia mudado radicalmente. Não era mais sobre acumular, impressionar ou competir. Era sobre criar valor, cultivar habilidades, fortalecer relacionamentos, viver alinhada com seu propósito e sua fé. Ela entendeu que a prosperidade verdadeira é integridade interna traduzida em resultados externos. Ela anotou em seu caderno: a riqueza começa dentro. Cada pensamento, cada decisão, cada ação molda minha realidade. O que cultivo na mente e no coração se reflete na vida que crio. Eu sou abundante e minha vida é prova disso. Sofia adormeceu, sentindo uma paz nova, uma clareza rara. Hill estava certo. A mente que compreende a riqueza como reflexo interno atrai oportunidades, prosperidade e realizações que jamais seriam possíveis para aqueles que buscam apenas resultados externos. Sofia sabia que agora tinha a chave: cultivar a abundância interna para manifestar milagres externos, transformando não apenas sua vida, mas também o impacto que deixaria no mundo ao seu redor. Sofia havia aprendido a acreditar, agir, cultivar fé, definir propósito e compreender a riqueza como reflexo interno. Mas a vida, fiel à sua forma de ensinar lições profundas, não deixaria que ela se acomodasse. Obstáculos começaram a surgir. Alguns pequenos, outros tão grandes que pareciam insuperáveis. Projetos atrasados, parceiros que desistiam, imprevistos financeiros, críticas inesperadas. Tudo testando não apenas sua competência, mas sua força interna. Ela se lembrou das palavras de Hill: a vitória nasce da persistência. O fracasso temporário é apenas o sinal de que você precisa continuar tentando. Sofia compreendeu que a persistência não era um ato heróico e isolado, mas uma prática diária.
silenciosa, feita de pequenas decisões de continuar, mesmo quando tudo parecia dizer para parar. Em um dia particularmente difícil, Sofia passou horas reorganizando um projeto que parecia perdido. Cada tentativa falhava, cada erro consumia energia e o desânimo ameaçava tomar conta. Mas ela respirou fundo, fechou os olhos e se perguntou: se eu desistir agora, o que terei aprendido? Se eu continuar, que portas podem se abrir? Foi nesse instante que percebeu algo essencial. A resiliência não é ausência de dor, é capacidade de aprender, crescer e avançar apesar dela. Hill repetia que pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca enfrentam fracassos, mas aquelas que transformam cada revés em aprendizado, cada dificuldade em impulso. Sofia começou a registrar cada desafio enfrentado e cada pequena vitória resultante. Mesmo quando as recompensas pareciam mínimas, ela sentia o crescimento silencioso em seu caráter, em sua mente, em sua determinação. Certa tarde, ao caminhar pela cidade, Sofia viu uma criança tentando aprender a andar de bicicleta. Caía, levantava-se e caía novamente. Observando, ela percebeu que a persistência pura, mesmo sem garantias de sucesso imediato, é uma das maiores forças da vida. Cada tombo não era derrota, mas aprendizado. Cada esforço silencioso, mesmo sem reconhecimento externo, carregava a promessa de conquista. Sofia começou a aplicar isso em todas as áreas da vida. Persistência nos estudos, nos relacionamentos, na busca por oportunidades, na própria disciplina diária. A resiliência tornou-se um hábito, silencioso, invisível, mas mais poderoso do que qualquer talento natural. Hill ensinava que a mente treinada para persistir é capaz de superar obstáculos que para outros seriam intransponíveis. Sofia sentiu isso em cada vitória silenciosa, cada obstáculo vencido, cada momento em que não cedeu ao desânimo. Ela percebeu também que a persistência requer paciência. Milagres e resultados raramente acontecem de forma instantânea. Eu dizia, o sucesso exige tempo, é acumulativo, silencioso, mas constante. Sofia passou a valorizar cada esforço diário, entendendo que a consistência, não o impulso momentâneo, molda resultados duradouros. Em um dia de tempestade, quando tudo parecia dar errado, Sofia ainda se manteve firme. Cada desafio superado a ensinava algo novo. A calma diante da adversidade, a criatividade para encontrar soluções, a coragem de continuar mesmo quando ninguém mais acredita. Ela entendeu que resiliência não é sobre nunca sentir medo ou frustração, mas sobre manter a decisão de seguir, independentemente das circunstâncias. Hill enfatizava que a persistência e a resiliência se fortalecem quando a mente está alimentada por desejo ardente, clareza de propósito e fé inabalável. Sofia percebeu que todas as lições anteriores, crença, ação, fé, propósito, riqueza interna, agora se uniam para sustentar sua capacidade de continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Era como se cada virtude cultivada agisse como suporte invisível, mantendo-a firme diante de qualquer tempestade. Ao final de mais um dia exaustivo, Sofia se sentou em seu quarto, observando a cidade iluminada à distância. Sentiu uma satisfação silenciosa, diferente de qualquer alegria superficial. Era a alegria de quem aprendeu que a vitória verdadeira não é sobre glória instantânea, mas sobre a coragem diária de persistir, de levantar-se após cada queda, de continuar movendo-se em direção ao que realmente importa. Ela anotou em seu caderno: a persistência não é heroísmo, é hábito. Cada passo dado, cada obstáculo enfrentado, cada decisão de não desistir fortalece minha mente e meu espírito. A vida desafia, mas eu continuo, porque sei que a vitória é inevitável para quem persiste. E naquela noite, ao deitar-se,
Sofia sentiu algo raro, uma confiança silenciosa, tranquila, mas inabalável. Hill estava certo. A persistência e a resiliência são as chaves que transformam o ordinário em extraordinário. Milagres, oportunidades e resultados só chegam para aqueles que continuam, mesmo quando tudo parece perdido, porque é na constância da ação que a verdadeira força da mente se revela. Com a fé, ação, propósito, riqueza interna e persistência fortalecidos, Sofia começou a perceber algo que antes lhe escapava. A vida está repleta de milagres diários, pequenos, silenciosos, quase invisíveis, que só podem ser notados por aqueles cuja mente está desperta, cuja alma está atenta. Hill afirmava que grandes conquistas começam quando se aprende a reconhecer os sinais sutis que o universo envia, quando se entende que milagres não são eventos extraordinários isolados, mas manifestações constantes da inteligência da vida. Sofia começou a prestar atenção aos detalhes, o sorriso de um estranho, a gentileza inesperada de um colega, a oportunidade surgindo de uma conversa casual. Tudo parecia fazer parte de um padrão que antes ignorava. Ela percebeu que milagres cotidianos não dependem de sorte, mas da capacidade de observar, valorizar e agir sobre eles. Hill escrevia que a mente humana é um imã. Ela atrai experiências de acordo com a atenção e a intenção que se dá a cada momento. Uma manhã, enquanto caminhava pelo parque, Sofia viu uma borboleta pousar em uma flor. Algo simples, trivial, mas que naquele instante lhe trouxe uma sensação profunda de conexão. Ela refletiu: se posso perceber beleza e harmonia em algo tão pequeno, então milagres podem estar acontecendo em cada detalhe da minha vida, mesmo quando não percebo. Hill ensinava que a percepção é tão importante quanto a ação. Reconhecer o extraordinário no ordinário é cultivar uma mente treinada para a abundância e para a gratidão. Sofia começou a manter um diário especial. Cada dia anotava pequenas vitórias, momentos de beleza, sinais de oportunidades ou simples gestos de bondade. Não eram conquistas grandiosas, mas eram milagres cotidianos, lembretes silenciosos de que a vida, quando observada com atenção, está sempre conspirando a favor daqueles que persistem. Com o tempo, essas anotações começaram a revelar um padrão. Quanto mais ela prestava atenção, mais sinais surgiam, mais portas se abriam, mais pessoas se alinhavam com seus objetivos. Hill enfatizava que a mente que reconhece milagres se torna cada vez mais poderosa. Cada percepção positiva, cada apreciação consciente amplifica a capacidade de atrair resultados maiores. Sofia percebeu que antes vivia distraída, concentrando-se em problemas e limitações, e que a mudança começou quando passou a observar com atenção e gratidão. Durante uma tarde chuvosa, enquanto ajudava um amigo que enfrentava dificuldades, Sofia teve um insight profundo. Cada ato de bondade, cada gesto de apoio, não apenas ajudava o outro, mas criava uma onda invisível de energia positiva que retornava de maneiras inesperadas. Hill dizia que o serviço aos outros é uma das formas mais eficazes de ativar a lei da atração. Sofia sentiu na prática: milagres não precisam ser grandiosos, mas devem ser sentidos e reconhecidos. Ela também percebeu que milagres cotidianos exigem presença. É impossível notar os sinais do universo quando a mente está dispersa, preocupada ou distraída. Sofia começou a praticar atenção plena, observando detalhes que antes passavam despercebidos. O canto dos pássaros, a forma como a luz atravessa as árvores, o sorriso de alguém ao receber ajuda. Cada percepção se tornava uma pequena confirmação de que a vida está sempre enviando sinais de apoio e oportunidade. Em outro momento, Sofia ajudou uma senhora idosa a atravessar a rua carregando sacolas pesadas.
um gesto simples, mas que trouxe uma sensação profunda de propósito e conexão. Ela compreendeu que milagres cotidianos muitas vezes estão ligados a pequenas ações conscientes. O que você faz pelo outro, o que você nota e aprecia, como você decide reagir aos desafios do dia. Hill enfatizava que a ação consciente, alinhada à percepção positiva, é a forma mais segura de manifestar resultados extraordinários. Ao anoitecer, Sofia voltou para casa refletindo sobre o dia. Ela percebeu que a vida não oferece milagres como presentes isolados, mas como oportunidades contínuas para crescer, aprender e perceber a grandeza dentro e ao redor de nós. Cada detalhe, cada gesto, cada pequena vitória era um milagre, e quanto mais atenção ela dedicava, mais milagres surgiam. Ela anotou em seu caderno: os milagres não estão escondidos em eventos extraordinários. Eles estão em cada gesto, cada detalhe, cada oportunidade silenciosa que a vida oferece. Meu papel é perceber, agradecer e agir. Quanto mais atenta estou, mais o universo me revela sua abundância. Sofia adormeceu com uma sensação de leveza profunda. Hill estava certo. A vida é generosa com aqueles que aprendem a perceber seus sinais. Milagres, na verdade, estão sempre acontecendo, e a mente que aprende a reconhecê-los transforma a realidade dia após dia em algo extraordinário. Sofia havia percorrido uma jornada que a transformou profundamente. Aprender a acreditar como se milagres fossem normais, a agir com intenção, a cultivar fé inabalável, a descobrir e seguir seu propósito, a compreender a riqueza como reflexo interno, a persistir diante de desafios e a perceber os milagres cotidianos. Cada capítulo de sua vida se entrelaçava, formando uma força silenciosa que agora fluía de dentro para fora. Mas naquele momento, ela percebeu algo crucial. Não bastava compreender essas lições, era preciso aplicá-las agora. Hill enfatizava que conhecimento sem ação é inútil e que a verdadeira transformação acontece apenas quando se decide tomar as rédeas da própria vida, no presente, sem esperar por circunstâncias ideais ou por aprovação externa. Sofia respirou fundo, sentindo cada fibra de seu corpo pulsar com uma energia nova. Perguntou-se com intensidade: se não hoje, quando? Se não eu, quem? Essas perguntas, simples, mas poderosas, ecoaram em sua mente. Hill dizia que o momento de agir é sempre agora. O amanhã é apenas uma projeção da mente. A vida se manifesta no instante presente. Ela decidiu que cada ação a partir daquele momento seria consciente, alinhada a seus objetivos e ao seu propósito. Cada pensamento, cada decisão, cada gesto deveria refletir a pessoa que queria se tornar. Sofia compreendeu que não se tratava de alcançar milagres imediatos, mas de construir, passo a passo, uma vida que refletisse sua fé, sua disciplina, sua visão e seu caráter. Sofia começou a estruturar seu dia com clareza. Planejou ações que fortaleciam sua mente e espírito. Estudo, reflexão, prática diária de gratidão, ajuda ao próximo e exercícios que conectavam corpo e mente. Hill dizia que a disciplina diária é a ponte entre o sonho e a realidade, e Sofia percebeu que a constância, não a intensidade momentânea, transforma a vida de maneira duradoura. Ela também se deu conta de que a mente é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser alimentada com pensamentos construtivos. Cada dúvida, cada crítica interna ou externa poderia ser transformada em aprendizado, em força, em impulso para avançar. Sofia aprendeu que a persistência, combinada com ação inteligente e atenção plena, cria resultados que antes pareciam impossíveis. Em uma manhã ensolarada, Sofia caminhou pela cidade observando tudo com atenção renovada. Cada gesto,
Cada encontro, cada detalhe se tornou uma oportunidade de aplicar as lições aprendidas. Quando ajudava alguém, não era apenas bondade, era prática de riqueza interna. Quando organizava suas tarefas, não era apenas disciplina, era ação alinhada ao propósito. Cada instante, mesmo aparentemente comum, era agora uma chance de transformar sua vida. Hill afirmava que a vida recompensa aqueles que se comprometem a se tornar mestres de si mesmos. Sofia percebeu que cada passo dado, cada decisão consciente e cada pequeno ato diário se acumulavam, criando uma força silenciosa que a aproximava do extraordinário. Milagres não eram mais eventos externos inesperados, eram consequências naturais de uma mente alinhada, de uma fé firme, de um propósito claro e de ação persistente. Naquela tarde, ao olhar no espelho, Sofia não viu apenas alguém que havia mudado. Viu alguém que estava em constante transformação, capaz de enfrentar qualquer desafio, de criar oportunidades, de atrair abundância e de perceber milagres todos os dias. Ela sorriu, sentindo uma gratidão profunda, não apenas pelo que havia conquistado, mas pelo que ainda viria. Ela escreveu em seu caderno com firmeza e emoção: "Não espero que a vida mude por si mesma. Eu mudo a minha vida agora. Cada pensamento, cada ação, cada escolha é um passo rumo à minha melhor versão. Acredito, ajo, persisto e crio milagres todos os dias. Hoje é o momento. Hoje é o início de tudo que posso alcançar." Sofia finalmente compreendeu o segredo que Hill repetia em cada página. A vida de milagres começa quando se decide viver com intenção, coragem e fé. Agora, sem esperar aprovação, sem postergar sonhos, sem temer falhas. A transformação não depende de sorte, de circunstâncias externas ou de momentos perfeitos. Depende apenas de uma decisão consciente de ser, agir e criar o extraordinário a cada dia. E assim, com cada respiração, com cada ação, com cada escolha, Sofia começou a viver como alguém que entende o verdadeiro poder da mente, da fé e da ação. Hill dizia: "Tudo começa com um pensamento. Tudo se realiza através de decisão, fé e persistência." Sofia agora sabia que não precisava esperar. A vida extraordinária que desejava era construída, instante a instante, por suas próprias mãos e sua mente desperta. E assim, chegamos ao fim desta jornada transformadora. Você viu, passo a passo, como acreditar, como se milagres fossem a norma, como cultivar fé, propósito, persistência e riqueza interna pode transformar a sua vida de dentro para fora. Agora, a pergunta é: você vai deixar essa inspiração passar ou vai agir hoje? Cada pensamento, cada decisão, cada passo que você dá hoje molda o seu amanhã. Não espere por milagres externos. Seja o milagre na sua própria vida. Se este vídeo tocou seu coração, faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários qual foi a lição que mais mexeu com você. Sua história pode inspirar alguém que está precisando dessa força agora. Lembre-se sempre: a vida recompensa aqueles que acreditam, agem e persistem, mesmo quando tudo parece incerto. Que hoje seja o dia em que você decide transformar a sua realidade, porque você é capaz de coisas extraordinárias. Não espere mais. Comece agora. O seu milagre começa dentro de você.